Meus amados irmãos, minhas queridas irmãs, eu agradeço a Deus por mais uma rica oportunidade que a mim é facultada, através deste programa, para transmitir a vontade de Deus para as nossas vidas. O Deus de santidade, o Deus de retidão, o Deus de justiça, Ele tem os seus planos, Ele tem a sua vontade. E o que deve prevalecer não é a vontade humana, mas sim a vontade soberana do Deus que fez os céus e também a terra. Os seres humanos se acham independentes o suficiente para negarem a soberania de Deus sobre as suas vidas. Mas eu quero dizer-vos, principalmente o povo de Deus, que o Senhor, Ele deseja ter controle sobre as nossas atividades, sobre as nossas vidas, sobre as nossas palavras. Não pense o contrário. A Bíblia diz que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, herdará o reino de Deus, mas aquele que faz a vontade imperativa, sim senhor, vontade imperativa do Deus Todo-Poderoso. Porque se Ele é Senhor e nós somos servos, automaticamente nós devemos nos submeter à soberania dEle. Devemos humildemente reconhecer que Ele deseja governar sobre a nossa vida. O nosso regime é o regime teocrático, o governo de Deus sobre todas as coisas, sobre o universo, sobre a vida particular, individual, de todos aqueles que o confessam como Deus, como Senhor e como seu guia. E eu costumo dizer, meus amados irmãos, que eu não vou consertar o mundo. Não. O próprio Senhor Jesus, Ele deu tudo de si, se esforçou ao ponto de dar a sua própria vida na tentativa de consertar o mundo, consertar a sociedade. Eu sou consciente de que não vou consertar o mundo, mas estou aqui fazendo a minha parte, alertando os servos do Deus Altíssimo a viver uma vida de acordo com os parâmetros estabelecidos pela Constituição Divina. Eu sei que eu sou um pingo d'água no oceano. Eu sei que sou comparado com aquela história de um incêndio numa floresta e uma beija-flor, ela estava fazendo a sua parte, ela ia no rio, pegava um pouco de água e jogava no fogo. E de repente vinha passando um elefante grande, que tem uma tromba grande, que pega não sei quantos litros d'água, vinha passando por ela e disse: mas comadre, como é que você está tentando acabar com este fogo, apagar este fogo? E ela disse: eu estou fazendo a minha parte. Já pensou se o elefante fosse, todos os elefantes fossem fazer a parte dele? Quer dizer, se não resolvesse, mas pelo menos daria a sua parcela de contribuição. Eu sei, repito, que não vou consertar a vida de ninguém. Aliás, eu não tenho nada a ver com a vida dos outros. Quem quiser viver ao seu bel prazer, que viva. O meu esforço é, dentro das minhas limitações, transmitir o nosso conselho amigo, a fim de ver o povo de Deus como vencedores. Tá certo? Eu conheço o testemunho de um irmão fanático, porque existem irmãos fanáticos. Presta atenção. E tudo que ele via na igreja, que ele achava que estava errado, ele reclamava. Reclamava por tudo que via na igreja. E certa vez ele procurou o pastor: pastor, por que o senhor não toma uma providência? Por que o senhor não conserta tudo que está errado nessa igreja? E o pastor disse para ele: meu irmão, você é casado? Ele disse: sou. Você tem quantos filhos? Disse: eu tenho 5 filhos, entre 10 anos e 30 anos. Aí aquele pastor perguntou para ele: você tem controle total na sua casa sobre a vida dos seus filhos, das suas filhas? Disse: não, mas eu não tenho como controlar. Agora eu te pergunto, você que está me ouvindo, você tem como controlar tudo o que acontece aí na sua casa? Eu acredito que tem coisas que fogem do seu controle, não é verdade? Ele disse: não tenho como controlar todas as coisas. Então o pastor disse: imagine você uma igreja com 1000 membros, com 2000, 10.000 membros.
Então não tem como uma pessoa, mas estamos fazendo a nossa parte. Eu aqui estou fazendo a minha parte, porque eu desejo ver os crentes abençoados por Deus. Às vezes acontece coisas anormais em nossas vidas, às vezes nós estamos passando uma luta e não entendemos por que estamos passando por aquilo. A Bíblia nos diz, meus amados irmãos, em Gálatas capítulo 6, versículo 7, adverte: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também há de colher. Temos aqui a lei da colheita segundo a semeadura. Eu já falei em outras oportunidades que eu fui agricultor no Alto Sertão, juntamente com meu pai, e sempre que eu plantava, meu pai ia na frente, cavando a cova, e eu atrás ia plantando. E sempre que eu plantava milho, nascia milho e não mandioca. Sempre que eu plantava o feijão, nascia feijão e não uva. Sempre que eu plantava arroz, nascia arroz e não abóbora. De forma que a colheita é segundo a semeadura. A pergunta que eu te faço agora, meu amado irmão, minha querida irmã que me ouve neste momento, esta palavra não é para a pessoa que não é evangélica ainda, é para nós que temos a nomenclatura de cristãos, que somos classificados de discípulos do Senhor. Essa palavra é para você, é para a igreja, para os irmãos. Então eu te pergunto neste momento, o que você tem plantado? Em outras palavras, o que você tem feito no seu dia a dia? Faça um exame na sua própria consciência. Ninguém pode penetrar na sua consciência. Não, nenhum ser humano pode. Mas o Espírito Santo consulta você agora. Você próprio, você pode consultar sobre as suas atividades. Faça uma análise sobre o que você tem plantado. Existe um ditado popular de que aquele que planta vento, colhe tempestade. É verdade ou não é? O que você tem semeado, o que você tem feito, o que você tem praticado, que tipo de palavra tem saído da sua boca, as suas ações. Isto eu digo perante a sua família, isto eu falo perante os seus vizinhos, os seus colegas de trabalho, os seus conhecidos. Será que você tem maquinado ocultamente coisas contra o seu semelhante? Deus o sabe, você também. Mas o alerta geral, primeiro, Deus diz: não erreis, não erreis. Nós, na verdade, não somos perfeitos, mas seremos perfeitos. Não somos perfeitos, mas devemos, dentro dos nossos esforços, evitar os erros. Aquilo que é errado perante a sociedade, aquilo que é errado de acordo com a Bíblia Sagrada, evitemos. Sabe por quê? Deus não se deixa escarnecer. Ele é o seu pai ou não é? Você é um filho legítimo, você pertence à família divina, ou você é um filho bastardo? Você pode analisar estas indagações, estas perguntas, diante do seu coração, da sua própria memória, da sua consciência. Se você é filho, automaticamente Deus é teu pai e Ele tem o direito de corrigir os seus erros. Deus é justiça. Aquilo que você semear é aquilo que vai colher. Às vezes você faz uma coisa tão cruciante, às vezes você acusa as suas filhas, você acusa a sua filha, e você não vai colher dela não, você colhe de outro. E tem mais uma coisa: o tempo não apaga não. Dizer que passou 1 ano, 2 anos, tem gente até que se esquece, que diz assim: mas eu estou passando esse problema hoje, esta dificuldade, e eu estou certo. Você está certo, hoje você está certo, mas olha um pouquinho para trás o que você semeou e agora está colhendo, está certo? Então veja o que você está colhendo. Lucas capítulo 8, versículo 17 nos afirma: porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber-se e vir à luz. Meus amados irmãos, quantas vezes nós estamos assim
afastado da sociedade, afastado das pessoas. Assim você não está na presença do pastor, não está na presença do seu dirigente, nem dos irmãos, e fazem e praticam coisas inconvenientes e pensa que vai ficar impune. Não, a Bíblia diz, Lucas repetindo 8:17, porque não há nada oculto que não haja de manifestar-se, nem escondido que não haja de saber-se e vir à luz. O que você tem feito às escondidas? Talvez debaixo de um paletó, quem sabe, né? Dentro de quatro paredes, dentro da sua casa. O que você tem feito com a sua família? O que você tem feito com os irmãos da igreja? Pisando os outros, humilhando os outros, coisas que ocultas aos olhos dos homens. Mas eu quero te dizer, a Bíblia diz e não eu, a Bíblia declara no Salmo 33, versículo 13, o Senhor olha desde os céus, está vendo a todos os filhos dos homens. Atente para uma coisa, Deus é onipresente, Ele está vendo todas as coisas. Provérbios 15:3, se não me falha a memória, diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os bons e os maus. Não vá imaginar que Deus está vendo apenas as obras iníquas dos incrédulos, e você, porque é um seguidor do reino de Deus, e não, Deus não está me vendo. Você não consegue se esconder de Deus, tá certo? Então veja o que você tem feito, veja o que você está fazendo, veja o que você está falando, se você não está acusando alguém. Tem pessoas que se utilizam do expediente de acusar os outros, né? De olhar a vida dos outros assim, de tal maneira que ele pensa que é dono dos outros, é melhor do que os outros. Então veja o que você está fazendo, porque Deus está vendo você de perto. Você não tem para onde fugir da presença do Senhor. Jeremias capítulo 21, versículo 8 confirma: e a este povo dirás, assim diz o Senhor, eis que põe diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Você tem a escolha. Se você, meu amado irmão, minha querida irmã, deseja ser abençoado abundantemente por Deus, os dois caminhos estão diante de você. Não é eu que vou escolher o caminho bom por você, não é o seu pastor que vai escolher, é uma escolha pessoal. Eu costumo dizer, proclamar, avisar os irmãos que a nossa vida espiritual depende muito e muito mesmo de cada um de nós. O caminho da vida ou o caminho da morte. O caminho da vida é justamente a nossa obediência a Deus, é a nossa opção em vivermos na luz, fazendo a vontade superior do Deus Todo-Poderoso. O caminho da luz é buscar o reino de Deus em primeiro lugar. O caminho da luz é escolher o caminho da santificação, da regeneração, é a pessoa ser transformado realmente como Deus deseja. Este é o caminho da luz e você deve palmilhar este caminho, porque o final dele é um caminho glorioso, é um alvo tremendo em nossas vidas, onde iremos desfrutar das grandes e inumeráveis bênçãos do nosso Deus. De forma que você tem a escolha, Deus coloca diante de você. Ainda em Jeremias capítulo 5, versículo 25 diz: as vossas iniquidades afastam de vós a bênção, e os vossos pecados desviam de vós o bem. Quantas pessoas nós encontramos, meus amados irmãos, mas quantas pessoas que mesmo como crente, mas não tem uma vida abençoada, não tem uma vida plena, não tem uma vida assim abundante, porque a Bíblia está dizendo, não foi eu que escrevi a Bíblia não, tá certo? Foi Deus. Ele usou alguém no passado, há 4.000 anos passados, 2.000 anos passados, para escrever a sua carta magna. E ele está dizendo aqui, as vossas iniquidades, ou seja, os vossos pecados, os vossos erros, as vossas transgressões, afastam de vós a bênção, e os vossos pecados desviam de vós o bem. Eu pergunto neste momento, finalizando este comentário,
de orientação, conselho. Não pense que seja uma doutrina, que eu não me acho assim autorizado a doutrinar ninguém, mas este conselho, amigo, para acertarmos o caminho. Eu te pergunto, você tem sido abençoado ou não? Você tem sido vitorioso ou não? Você é um vencedor ou não? Eu não posso responder por você. Você é quem sabe o caminho pelo qual você tem peregrinado. Fica este conselho: não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo aquilo que o homem semear, isso também há de colher. Que você planta hoje, você vai colher amanhã. Está plantando o quê? Coisas boas ou coisas más? Coisas certas ou coisas erradas? Cuidado. Desejamos a tua salvação. Eu desejo um dia te abraçar lá nas mansões celestiais. Eu desejo sentar no banco de ouro da praça da Nova Jerusalém um dia lá nas mansões celestiais. A gente conversar e louvar o nome do Senhor eternamente, com a plena paz em nossas vidas.